Depois que eles verificaram que o anão não era, né, um escravizado do anjo Atafon, né, que era um ser que era escravizado pelos dragões e que estava ali somente fiscalizando o que o Atafon, Orcus e Ranieri estavam fazendo para poder depois delatar para os dragões, eles chegaram num ambiente que era uma gigantesca montanha em forma gelatinosa, tá? E nesse momento eles tiveram que fazer um procedimento no Ranieri para sutilizar o corpo dele, né, para poder ele adentrar naquela gelatina. Ou seja, ele tocou a fronte de Ranieri e o Ranieri sentiu assim vibrações vertiginosas e sentiu um calor dentro dele e depois uma leveza que tornou ele mais rarefeito, ou seja, ele ficou mais sutil para poder suportar às vezes a densidade daquela gelatina gigantesca que estava ali. Imagina você dentro de uma espécie de gelatina aí que você faz na sua casa, né? Uma forma aquosa, porém mais densa, né? Voluptuosa e tal. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo lá, tá? Eles entraram nessa imensa massa gelatinosa e observaram seres diferentes, tá? E Atafon esclareceu que no universo inteiro a vida é presença obrigatória. Não importa o lugar que você esteja, no universo inteiro sempre vai existir vida, tá? Seja ela na sua forma microscópica ou seja ela na sua forma macroscópica, tá? Que é maior, beleza? E ele observou seres em forma de peixe, tá? Porém, em formas assim, para nós, inimagináveis, tá? Uns longos, outros curtos e mais chatos, né? Porém, na face desses peixes encontrava-se a fisionomia dos seres humanos, tá? Dos homens, tá? São seres que voltaram na escala evolutiva. Aquela região é a região que que eles podiam denominar ou considerar de uma região aquática, tá? Lembrando, né, pessoal, que é, nessa forma que ele estaciona, ele vai descendo vibratoriamente através da sua inconsciência, porque a inconsciência está enclausurada dentro da consciência, e isso reverbera, isso externa a sua forma e ela vai degradando conforme os anos vão passando, tá? Por exemplo, ele fala, a centelha mental, ela tá quase petrificada, né? Esse pensamento que você tem de pensar que horas são, enfim, ela tá petrificada. Ele só se movimenta através de instinto naquele ambiente denso, gelatinoso, né? Embora as conquistas espirituais no campo da mente não retrogradem, né? E se as faculdades mentais não forem destruídas, contudo, estão profundamente anestesiadas, ou seja, a mente fica petrificada, tudo que você conquistou espiritualmente, do que você acredita, as faculdades mentais, elas estacionam, elas não retrogradam, você não perde ela, tá? Não perde ela, ela só estaciona ou petrifica e fica anestesiada e você fica vagando lá, quase que em coma, né? Num estado de se movimentar somente através dos instintos, tá? Nesse momento passou por eles um enorme crustáceo, tá? E aí o Orcus, que era um dos exploradores ali daquele ambiente, acariciou o dorso desse crustáceo, né? E a criatura se demonstrou sentir bem, né? Claro, esses espíritos evoluídos e superiores, até nós mesmos temos a capacidade de tocar algo e com a nossa mente emanar amor, emanar boas energias. Essa energia ela se propaga, né? E traz um acalento, traz uma calma interior, né, para um sofrimento que alguém está passando, e não seria diferente naquele ambiente, né? Orcus tocou o dorso daquele crustáceo gigante e ele aparentou se sentir bem, né? E o Ranieri, como ele estava mais sutil, ele conseguia ter uma percepção mais ampla, né? Porque eles expandiram o campo mental dele, ele conseguia enxergar mais, ele conseguia sentir mais e ele conseguiu penetrar os pensamentos daquele espírito que estava na forma degradada de crustáceo. E esse espírito estava lembrando ultimamente das suas últimas experiências na Terra, né? Experiências vividas há mais de 20 mil anos, ou seja, ele estava naquela forma ali já há 20 milênios, né? Então, é isso que a gente traz aqui para vocês, que
esses espíritos eles estacionam e vão degradando a sua forma espiritual, e existem espíritos lá há milênios nesse estado de inconsciência, né? Onde a inconsciência se encasula dentro da consciência e você vai cada vez se adensando mais e degradando a tua forma espiritual, né? E aquele tipo de experiência que esse crustáceo estava passando lá naquela forma gelatinosa de começar a lembrar das experiências da Terra, são os primeiros sintomas da marcha de volta para a superfície, ou seja, é dentro daquele ambiente com aquelas características de pensamento que o espírito começa a trazer lucidez e aí voltar na senda evolutiva para vir para a superfície, né? Então aquela massa gelatinosa que a gente pode considerar assim no ambiente considerar em relação aqui comparação, né, com o ambiente aquático, ela se caracteriza ou se classifica como uma estufa ou lago de hibernação ou campo de recuperação. Então aqueles seres naquela forma, eles estão colocados lá dentro para que aos poucos eles possam começar a ter esses sintomas de recuperação para voltar à escala, voltar para a superfície e continuar progredindo, né? Naquele momento, Atafon elucidou que ali a consciência pode readquirir o poder de recuperação e começa a subir. Por isso que eles comentam que é como se fosse um campo de recuperação, né? Aquela forma aquática, assim como estão várias, né? Porque não existia só aquele crustáceo, existia vários outros tipos, né? Eles ficam como se fosse um ovo embaixo de uma galinha para chocar, né? Ou seja, eles estão dentro daquela estufa ali, voltando até a consciência para se recuperar e voltar para a superfície, né? Dentro daquele ambiente que eles estavam, né? Surgiu um Netuno. Imagina um Netuno, parte homem, parte peixe, com um tridente na mão. É um Netuno, tá? Barbas longas, fisionomia de certa maneira até simpática. Então, da cintura para baixo era absolutamente peixe, né? E da cintura para cima tinha fisionomia humana, tá? Ele nadou na direção dos três, circundou eles ali, ficou observando e perguntou: o que desejais nos domínios dos dragões fiscal do Cordeiro? Porque a Atafon era o fiscal da luz, da lei, certo? Fiscalizava o que estava acontecendo ali. E ele estava ali a serviço dos dragões e perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, o que ele desejava nos domínios dos dragões, né? E o Ranieri olhou para os lados e percebeu que aquela criatura anã, que tinha um olho só, com garras e pés caprinos do vídeo anterior, não estava mais acompanhando eles, né? E ele deduziu que aquele anão não tinha autorização para entrar naquela massa gelatinosa, né? Não tinha, às vezes, vibração, ou seja, dali em diante eles estavam sendo acompanhados por outro fiscalizador, que era o Netuno. Antes, na região ali que não era antes dessa massa gelatinosa, o anão tinha os acompanhado, né? Provavelmente ele não podia entrar naquela massa gelatinosa, né? Atafon, respondendo à pergunta do Netuno sobre o que ele estava fazendo ali, o que ele desejava ali naquele ambiente, ele respondeu: eu recebi a incumbência das potências de cima, a qual eu obedeço, de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Então perceba-se, olha só, eu tenho a incumbência das potências de cima a qual eu obedeço, de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Olha a humildade, né? Olha a humildade de um anjo, né? Eu costumo falar que a humildade é um anjo calado. Imagina só, um anjo ficando quieto perante a insignificância de um ser humano que tenta se achar o melhor de todos, né? Então, ele lá embaixo dizendo sabiamente administrado pelos dragões, né? Então, é uma humildade gigantesca, né? Então, assim, ele tinha a permissão do Cordeiro, tinha a permissão das potências mais altas, né, dos seres evoluídos, para estar ali, né? E Netuno respondeu: não se esqueça que tenho as minhas ordens, milhares de servos prontos a me obedecerem e que em alguns instantes poderiam destruí-los. Ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar e conduzir à superfície qualquer de nossos tutelados.
Então ele disse que ali quem manda é eles, né? E que não era para eles pegar nenhum espírito e aprisionar e conduzir para a superfície, né? E Ranieri pensou, não, aprisionar como? Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma? Então percebe que os seres lá embaixo, eles creem serem livres, né? Serem libertados, né? A maioria desses seres que estão vivos da consciência, né? Eles acreditam serem livres, né? Então, assim, eles acham que é os espíritos evoluídos, espíritos superiores, que aprisionam esses seres livres, aqui na superfície, né? Só que para os espíritos evoluídos, eles querem libertar esses espíritos dessa falsa sensação de liberdade, né? Que seria o termo exato. Só que eles não entendem assim, né? Creem firmemente que aquilo lá é que é a liberdade, que estão ali totalmente escravizados, estão ali em degradação da forma, para eles aquilo ali é a liberdade, né? Só que na verdade não, eles estão presos dentro daquela escravidão dos dragões, dos magos negros, e tem uma visão distorcida através de hipnose, através de conceitos deturpados, né, da verdadeira realidade, certo? E o Atafon agradeceu e, surpreendentemente, né, solicitou ao Netuno se eles não poderiam descansar no ambiente de trabalho ali. Então, assim, uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior choque. Ele ficou chocado, porque ele perguntou para ele, a gente já pode dar uma descansadinha, a gente está caminhando bastante tempo. Então, dar uma descansada, aproveitar, dar uma reenergizada e ainda fazer uma meditação e ficar contemplando aquele ambiente. Então, o Netuno, ele autorizou e pediu para que eles acompanhassem o Netuno até ali o ambiente onde ele ficava parado, né, nas paragens do Netuno. O Netuno, ele era muito veloz naquela região, porque ele era um peixe, conseguia se locomover com bastante facilidade, né, naquele ambiente gelatinoso, né? Mas ele teve a gentileza de comboiar, né, de comboio. Ele foi na frente, o Ranieri, Orcus e Atafon foram atrás seguindo ele. Então ele foi devagarinho e para que os outros acompanhassem, né? E o Ranieri percebeu que enquanto eles andavam e o ser nadava lá devagarinho acompanhando eles, um sorriso de superioridade do Netuno apareceu na face dele, ou seja, ele estava se sentindo superior porque naquele ambiente ele se locomovia com facilidade e os outros três tinham que caminhar atrás dele, né? Naquele ambiente a locomoção do Netuno era fácil e dava uma posição superior àqueles três, né? Mas só que ele dificilmente se movimentaria daquela forma num meio diferente, né? Enquanto estivesse escravo daquela forma degenerada. Então eles sempre se sentem superiores aos seres da luz, né? Eles sempre têm essa arrogância, esse egocentrismo exacerbado. Isso é uma característica de espíritos negativos, né? Espíritos embrutecidos no mal. Todos nós temos ego, todos nós temos uma certa arrogância. E o ego, ele não é uma coisa ruim, desde que ele seja usado de maneira correta, né? E é dois palitos para que o ser humano ele comece a se achar melhor do que os outros. É uma incumbência a mais, é uma coisa que acontece primeiro com você, enfim. É bem fácil a gente já estar com o ego lá em cima, se achando melhor, e isso é um perigo, porque quanto mais ego você tem, mais afastado da luz você fica, e mais os espíritos negativos vão se aproximar de você, porque o ego é uma brecha que a gente abre dentro de nós e dá praticamente o aval, a permissão para que espíritos de baixa estirpe se aproximem de nós e comecem a nos manipular sem a gente saber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um dos pontos mais importantes para quem tem sensibilidade, para quem veio com a incumbência de ser um intermediário, né, da luz, né? Porque o médium nada mais é que um intermediário. A única função do médium é transmitir mensagem. Só isso. Só ele é uma formiguinha mensageira. Ele é um transmissor, ele é um comunicador, né? Então ele não é um dom maravilhoso e especialzinho, não. Ele é uma incumbência devido às nossas faltas graves no passado. Então a gente só vem com isso para poder nos livrar e queimar karmas que a gente adquiriu ao longo dos milênios da nossa existência, certo? E até a próxima.